A Bíblia descreve que renovai a vossa consciência que está morta, pela leitura da palavra de Deus. Darei um breve testemunho do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Com maldições sois amaldiçoados. Pedis, pedis e não recebeis, porque pedis maus para os vossos próprios deleites. No princípio criou Deus os céus e a terra, e criou o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança, e deu ordem para que o homem pudesse comer de todos os alimentos no jardim, a menos a sabedoria do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comesse dela morreria. Deus não tem ninguém por inocente. Em Romanos está escrito que Deus, por corrigir o seu povo por diversas vezes, os abandonou e os entregou às paixões do seu corpo. Assim a Bíblia descreve que tudo que a gente pedimos, buscamos conhecer, o que faz o bem ao corpo do homem, o que é o alimento para o corpo. Assim como o pecado, assim como o dinheiro, o homem nunca se satisfaz. Assim é o pecado, assim é o desejo pelas coisas pecaminosas. Assim é a natureza humana. Ai de vocês que chamam o bem de mal e o mal do bem. Distratam a verdade. Atam fardos pesados e que nem somente com o dedo ajuda eles a carregar. Não entram e não deixam ninguém entrar ao conhecimento da verdade. O que significa? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia descreve que a gente pecamos por falta de conhecimento. E assim a Bíblia descreve também: a quem enviarei? Quem irá por nós? Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. O que significa isso? Eis que o meu povo foi entregue à mão de pastores que apacentam a si mesmo. Assim a Bíblia descreve que Jesus é o bom pastor. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, com fé, sem a duvidar. Seja constante, assim como as ondas do mar. Elas são algo que vão e voltam, mas permanecem seus objetivos, assim como a rocha. Sejamos sólidos e assim como a força do mar, sejamos persistentes. Então, o exemplo da natureza é para que a gente possamos seguir a natureza do espírito e não a natureza da carne. Porque há duas guerras entre nossa natureza. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso é o que eu faço. Como pobre e miserável homem eu sou, quem me livrará dessa condenação? Mas dou graças a Deus, porque se eu desejo fazer o bem e não consigo fazer o bem, existe uma força que há em mim. Lutarei para que essa força vença em mim, aborrecendo minha natureza, buscando em oração, falando com as minhas palavras. Em Provérbios capítulo 31, diz assim: o que direi eu ao meu filho, ao filho de uma promessa? Rei Lemuel, não é lícito aos príncipes beber bebida forte? Deixai as bebidas para os amargos de espírito que estão morrendo, para que bebam e esqueçam da sua miséria. Tu, porém, és um príncipe. Filho meu, não dê as suas forças às mulheres. Do que é o conselho? Sobre a bebida, os que se embriagam pelos conselhos do mundo. Bem-aventurado é o varão que não tem o prazer nas coisas do mundo, antes o seu prazer está na lei do Senhor e medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada a ribeiros de água viva, que dará o seu fruto na estação própria, e seu fruto permanecerá. Estações de vida. Sabe aquele momento que você está em um lugar onde não dá fruto? Quando a Bíblia descreve que a gente devemos estar alicerçado na palavra para que o tempo determinado possamos dar fruto. A Bíblia descreve que Jesus ele se encontra em uma parábola e ele pergunta ao seu servo: o que esta árvore está fazendo aqui inutilmente? Plantada, já faz anos que está aqui e não dá fruto. Meu Senhor, dê-me mais tempo para que eu cultive a terra, para que eu are e cuide da árvore, para que eu podre, para que eu adube. Mas porém, o ano que vem, se o Senhor vier e não der fruto, corte e a lance fora no fogo, pois lá haverá ranger de dentes, dor e sofrimento. Enquanto há vida, há esperança.
Jesus ele descreve em outra forma. Não é a raiz que sustenta a árvore? Acaso não sou eu a raiz de Jessé, o conhecimento para vocês? Vocês são a zamuzeira brava. Eu sou a videira verdadeira. Vocês foram enxertados à videira, não sendo galhos verdadeiros, porque a promessa fora feita ao povo de Israel. Vocês agora conhecem a vontade de Deus e não temem, e se vangloriam pelos galhos verdadeiros que foram arrancados. O reino dos céus é tomado à força. Desde o princípio, os que se esforçaram tomaram posse do reino dos céus. Agora, a esse tempo, tomamos o mérito de estar na videira verdadeira, que é Jesus, para não produzir fruto. O meu pai é o agricultor, e eu sou a videira. Aqueles que estiver em mim, o meu pai limpará para que dê mais fruto. E todo aquele que estiver em mim não dando fruto, meu pai cortará e lançará no fogo. O fogo é a morte, é o julgamento, é a sentença. Mas assim, conhecemos a verdade, reconhecendo que as nossas palavras nos formam por pessoas e pensamentos. Por isso que a Bíblia descreve: assim como um irmão aperfeiçoa seu irmão pela palavra, assim um irmão ajuda o outro em conselhos. Por isso que a Bíblia descreve que a gente devemos ouvir a palavra do Espírito Santo. Pois aquele que aceitar um profeta no caráter de um homem de Deus, recebe a recompensa de Deus. Julgai-vos o profeta, mas não porém a palavra. Porque se a gente julgamos, nos tomamos também como juízes, tomados de mais pensamentos. Não devemos julgar pela aparência, mas devemos seguir a palavra, retendo o que é bom, sabendo que tudo é útil para o crescimento, sabendo adquirir a palavra como uma força de vida, não atentando para a aparência do servo. Amém.